Olá, pessoal, bem-vindos à La Cucina Povera. Muito obrigado pelos views. A gente está aqui na cozinha da Bia. A dona Marilena está ali. E hoje a gente vai fazer, atendendo milhares, milhões, zilhões de pedidos, a gente vai fazer um risoto ai fung, tá? Tá aqui, ó. Então a gente vai fazer com vários tipos de cogumelo, com 3, na verdade. O cogumelo champignon, o cogumelo Paris, a gente vai fazer com shiitake grande e a gente vai fazer com fungo seki. Tá bom? Misturar todos. Vamos lá? Então, pessoal, para a gente fazer o nosso risoto ai fung, a gente precisa do riso, né? A gente está usando aqui o carnaroli, tá? Por que eu gosto do carnaroli? Não sei se vocês sabem, tem vários tipos de arroz italiano. Os mais comuns são o arbóreo, que é um arroz de Milão. Ele é mais empapado. Aí tem o Vialone Nano, que é um arroz do Vêneto, que ele é um pouco mais al dente. E o Carnaroli, é uma mistura do Vialone Nano, que foi cortado na década de 40, com o arroz japonês. E ele mistura meio as duas características. Ele dá uma cremosidade, ao mesmo tempo ele fica um pouco al dente. É o arroz que eu mais gosto. E o arroz hoje, talvez o mais na moda. Ele tinha pouco, antigamente era caro, e agora ele é um dos 3 mais vendidos aí. Então, a gente vai fazer 4 porções. Então, são 300 gramas de arroz. O risoto se mede 80 gramas, 70 gramas de arroz por pessoa. A gente está fazendo 300 gramas para 4, 75. Tá? Aí a gente está usando 200 gramas de shiitake, 200 gramas de cogumelo Paris, e a gente está usando 60 gramas de fungo porcini seco. A gente já deixou na água morna por meia hora. Tá? Meia cebola, na verdade é uma cebola inteira, porque meia cebola a gente vai usar para o risoto e a outra metade da cebola está aqui para o nosso caldo. O nosso caldo de vegetais, eu usei meia cebola, 2 talos de salsão, uma cenoura, e eu vou usar esse caldo, eu coloquei um pouquinho de sal nele, e eu vou usar esse caldo junto com a água do fungo vai ser a base do nosso risoto. Eu vou usar um copo 300 ml de vinho branco, eu vou usar metade desse copo para fazer o fungo e a outra metade eu vou usar no arroz. Só que a gente vai precisar de uma panela menor que eu esqueci de pegar, porque hoje a gente vai saltear o fungo fresco numa outra panela. A gente já volta, pessoal. Ó, pessoal, estamos de volta, panela aqui, azeite na panela, com um pouquinho com um dente de alho que vai ser descartado depois. Tá? E a gente vai saltear o fungo. Na verdade, a gente vai saltear separado, depois vai colocar para deixar ele crocante, para ele não ficar cozinhando no arroz e ficar mole. Tá? Vamos ir cortando o fungo e eu vou dizendo mais ou menos como é que eu vou fazer. Eu vou tirando os talos mais grossos do fungo e a parte mais grossa dele eu vou cortar e colocar no nosso... Ó, essa parte mais grossa, eu pego e já vou colocando, ela vai para o nosso caldo. Tá vendo? Só os talos mais grossos. Ó. Os outros eu vou deixar aqui, os menorzinhos eu vou deixar com a gente aqui. Esse é o cogumelo Paris, né? Esse é o cogumelo Paris. Ó, os talos mais grossos vão para o caldo, os menores vêm para a gente aqui. E eu vou fazer o mesmo com o shiitake. A gente vai começar a cortar tudo, tá? E ó, o shiitake ele tem um talo bem grosso, tá vendo? Esse talo grosso do shiitake a gente pode tirar e colocar no caldo. E aí a gente usa só a parte mais... O chapéuzinho. O chapéuzinho. Se um cogumelo menor, com caldo, um caule menorzinho, aí dá para colocar até no risoto, né? No risoto direto. Eu gosto de deixar um tamanho bom, porque ele vai diminuir, né? É. Mas eu não gosto de picar muito, na verdade. E é importante, Beto, não colocar sal, né? É importante não colocar sal, porque senão o sal... ele perde a água, né? Na verdade, ele solta água e ele fica, na verdade, murcho. Quando você coloca, ele fica borrachudo, na verdade. Uhum. Quando você coloca o sal no cogumelo. Tem gente que põe, mas a dica é não colocar, porque ele
ele coloca salga só depois que faz, porque se você salgar agora, ele vai soltar água e essa água vai tornar ele borrachudo, sabe? Eu acho que já tá num tamanho bom aqui. Pode cortar, o champignon pode cortar ou em fatia, ou se ele for menor, pode cortar em 4. Em 4, né? É. Sempre que eu vejo um champignon assim, eu me lembro do Queen, do Freddie Mercury, cantando You Are The Champions. A gente já vai colocar aqui. Na hora que ele começar, o tempo é assim, na hora que ele começar a grudar embaixo da panela, daqui a pouquinho, a gente vai, daqui uns 3, 4 minutos, a gente vai deglaciar com vinho. E aí mais uns 2 minutos. O tempo aqui depende do tamanho do cogumelo. A gente vai ver pela cor, ele muda de cor. Ele começa a ficar bege, marrom. E aí, nesse tempo, a gente... Se já tiver assim, a gente deglaceia com vinho. Aí pode jogar salsinha aqui. Eu nem gosto, porque a gente vai jogar um pouquinho de salsinha no risoto. No risoto, né? Então, tudo que a gente faz aqui é descartar o alho no final. E desliga, espera e coloca ele no risoto. É basicamente isso. O cheirinho já tá vindo, né? Esse é o jeito que eu faço. Mas é modo mil, mas tem vários jeitos de fazer isso. Tem gente que coloca todos eles na panela. É um jeito mais fácil e mais comum. Você usa uma panela só, você coloca primeiro o arroz, a cebola. O arroz, tem gente que coloca primeiro o arroz, a cebola, o arroz, do arroz coloca o champignon sobre o arroz, mas aí você não chega a saltear. É importante esse saltear porque fica todo gosto, né? Fica com gosto diferente, né? Só que é importante saltear, mas deglaciar, porque o vinho vai soltar e você não vai perder o gosto da panela. Exatamente. Aí você fica Ó, tá vendo? Já tá vindo todo o cheiro dele. Nossa, já tá um cheiro maravilhoso. É rápido. Na Itália, eles fazem comumente com porcini fresco, né? Que é mais ou menos na época da abóbora lá. No outono? Setembro, é outono. É a época da trufa do porcini, é a mesma época, é outono, né? Aqui é primavera, lá é outono, isso mesmo. Ó, o nosso caldo já tá vindo, tá vendo o cheiro do caldo. Tá mesmo. Ó, vou mostrar o caldo. Começou a pegar no fundo da panela. Agora, nesse momento, eu vou jogar. E não colocar o sal aí faz toda a diferença, né, Beto? Porque quando coloca o sal, perde a água, ele fica cozinhando, né? Exatamente. O vinho aqui é só a gente sentir agora o álcool sair. Isso vai acontecer em 2 minutos, mais ou menos. Né? E como é que você sente o álcool sair? Pelo cheiro. Né? Tá vendo o cheiro ele do álcool? evapora, O maior né? cheiro de álcool aqui, ó. E ele vai diminuir, vai sair o cheiro todo. E é coisa de 5 minutos. E aí ele vai criar, inclusive, ele solta da panela e ele vai criar um caldo para esse cogumelo. Caldinho, né? Nossa, que cheirinho bom. Aqui deu. Eu vou dourar a cebola. Tem gente que gosta de dourar o arroz a seco. O mais comum é dourar ele em metade da cebola e tal, que é o... E aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nem só no azeite. Eu vou fazer... azeite e metade da manteiga que a gente vai usar vai ser no... Dá a dica da manteiga. Então, a manteiga a gente vai usar um pedação dela aqui. Metade eu vou usar agora. E a outra metade eu vou voltar com ela para a geladeira. Na Itália se coloca até no freezer, porque na hora que a gente for fazer a mantecatura, uma boa dica para o risoto é usar a manteiga, não usar manteiga em temperatura ambiente, usar manteiga congelada até ou no mínimo gelada. Porque esse choque de temperatura ajuda a dar cremosidade para o risoto. Isso pouca gente sabe, eu também descobri. Não sabia mesmo. E aqui a gente vai usar, tem gente que faz só na manteiga, a gente faz no azeite, tem gente que faz como eu, que faz meio azeite e meio manteiga, porque o azeite
ele Não deixa a manteiga queimar, não né? deixa a manteiga queimar. Pode fazer também, eu hoje fiz o cogumelo no azeite, mas pode fazer o cogumelo Na manteiga também. na manteiga, também fica bom. Mas vai funcionar. Aí a cebola não é para deixar dourar, é para deixar só ela suar, porque se dourar vai mudar a cor do risoto. Aí olha, suou a cebola, tchuf, arroz. Fogo alto. Lembrando que esse arroz não se lava, né? Não, esse arroz não se lava. A gente vai deixar. E quando você sabe que o arroz está pronto, ele também muda de cor. Ó. Sentindo o cheirinho? Nossa. Ó, o fogo aqui é bom. Ah, cheirinho de manteiga com cebola, Tá. tudo, né? Então agora, hein? Então foi um copo de vinho, né? Que um pouco você colocou no cogumelo e outra metade aqui no arroz. Isso. Ó, agora na hora que ele saiu, a gente também vai sentir o cheiro do álcool aqui saindo, tá vendo? Ó, agora que o álcool saiu, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar com o caldo, um pouquinho do caldo. E junto com ele a gente vai entrar com o fungo porcino fora do caldo. Só com ele aqui. E esse caldo do fungo porcino a gente vai usar, né? Vai. E aí tá todo o sabor, né? Tem gente que pega esse caldo do fungo porcino, como a gente vai usar ele, e coloca ele, mistura ele no outro caldo. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ir colocando separado, porque aquele caldo, muito possivelmente, a gente não vai usar ele inteiro. A gente vai colocar. E se você coloca ele lá, acaba estragando, né? Acaba desperdiçando, na verdade. Você não usa ele todo. Não fica tão concentrado, né? E ele é muito importante para dar sabor. Agora a gente deixa ele secar um pouquinho aqui. E na hora que secar, sair o caldo, a gente coloca, aí sim, mais caldo e mais um pouquinho desse. E vai fazendo isso durante uns 10 minutos. Nos últimos 5 minutos a gente volta com esse aqui. Então até daqui a pouco, pessoal. Ó, pessoal, caldo já, vamos com mais, secou, a gente já vai indo aqui, um pouquinho mais de caldo. E com um pouquinho mais desse caldo aqui. Ó, mais um tempinho aqui. O cheirinho tá ótimo, né? Tá pronto, né? Olha a cor que ele tá ficando. Daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, já está quase. Ele está com uns 10 minutos, faltam 5. Então a gente vai voltar com cogumelo. Aqui. Mais uns 4 minutos, 3. Vai colocar o resto da água desse cogumelo e um pouquinho, mais uma concha desse caldo aqui. E aí, logo está pronto. Agora é um bom momento para corrigir o sal. Eu já tinha visto que agora a gente estava precisando, então agora a gente vem aqui e dá uma olhadinha como é que ele está. Um pouquinho mais. Não. Perfeito. Acho que você não tinha colocado sal em nada, só no caldo, Só né? no caldo. A gente sempre tem que corrigir nesse momento. Pessoal, então assim, ó, esse é o ponto. Eu vou desligar o fogo. E aqui fora do fogo, a gente vai colocar a manteiga que eu tirei da geladeira agora. Ela está gelada, poderia até estar congelada. E a gente vai fazer a mantecatura. Agora sim é a hora de dar cremosidade para ele. E a manteiga bem gelada que ajuda nisso. Ajuda.
Ajuda porque esse choque térmico ajuda a dar... Eu não sabia disso. E é para caprichar na manteiga, porque risoto não é para fracos. Né? Pronto. Agora, parmesão. Pode ser parmesão, pode ser grana, pode ser parmesão com pecorino. Mas o parmesão funciona super bem aqui, ó. Uhum. Olha a cremosidade. Um pouquinho de salsinha. Salsinha opcional, tá? Uhum. Tem Mas acho que dá um frescorzinho, né? Dá um frescorzinho, dá uma corzinha, né? Com esse ficou mais escuro, porque ele tinha muito fungo seco. Eu fiz com 2 pacotinhos. Então, bom, agora a gente pode servir. Na verdade, eles servem risoto assim, quer ver? Eles colocam no prato raso. Ah, no prato raso? No prato raso. Colocam no prato. Na Itália eles servem assim. Eles colocam no prato raso e eles gostam de fazer assim, ó. Eles vão embaixo do prato e fazem assim, ó. Pra quê? Para ele ficar aberto. E aqui você pode vir com um pouquinho de salsinha sobre. E eu gosto, é opcional, eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino. Ana, não sei onde é que tá ali. Buon appetito. Pessoal, ci vediamo next week. Ana, ele roubou uma garfada tua. Mami.